Em uma noite serena, quando o mundo desacelera e as estrelas comeiam a danar no cu, somos convidados a adentrar um universo de sonhos tecidos pela luz da compaixo. Imagine-se deitado em um campo suave, rodeado pelo suave sopro do vento que traz consigo as ístrias do passado, ecoando atrás do tempo e do espal, contando-nos sobre um viajante solitrio que, em meio indiferena de muitos, parou para ajudar um homem cado beira do caminho. Essa a essência das párbolas, contos ricos em significados que nos conduzem a reflexões profundas sobre a natureza humana e a bondade que reside em cada um de NS. Hoje, convidamos VOC a embarcar em uma jornada noturna atrás da párbola do Bom Samaritano, uma narrativa que nos lembra que a verdadeira solidariedade transcende limites e barreiras, finis como a brisa que nos envolve nesta noite tranquila. Enquanto nos deixamos levar por essa ístria, importante se acomodar, desligar as preocupais do dia e permitir que cada palavra e imagem flua para dentro de sua mente e coral como o suave som de um riacho que canta a sua cano-luz da lua. Vamos explorar juntos as camadas de altruismo embutidas nesse conto, iluminando nossas mentes com a empatia e a compaixo que o bom samaritano personifica. Prepare-se para viajarmos por entre os dílogos silenciosos da bondade e das escolhas que moldam nossas vidas, enquanto a brisa suave sussurra lis que se entrelaam com os momentos de introspeco e as pequenas decisões que tomamos diariamente. Neste documentário, contaremos ístrias de outras boas almas que, assim como o samaritano, se dispuseram a ajudar quem mais precisa, não importa a situação ou a dificuldade. Cada ístria traz consigo uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a vida e sobre o que significa ser verdadeiramente humano. Permita-se relaxar enquanto desvendamos a essência dessas narrativas, cada uma mais tocante que a anterior, criando um patchwork de bondade que nos envolve e nos inspira a agir com mais empatia em nossas vidas. Enquanto o luar brilha suavemente na escuridão, deixemos que essas ístrias nos guiemos em uma reflexo profunda, preparando nossos corais para a beleza que a compaixo pode trazer ao mundo ao nosso redor. Prepare-se, porque enquanto a noite avana, as lis da párbola do bom samaritano prometem nos acompanhar, despertando em Enes a chama da bondade e da compreensão em um mundo que, por vezes, se esquece desses valores fundamentais. No coração do deserto da Judéia, em uma noite onde a temperatura parecia brigar com a moralidade, encontramos nosso herói, o bom samaritano. Isso ninguém conta nos livros de história. A boa ação não só vale um aplauso, mas também pode fazer você pegar uma leve pelada de sol no nariz, ainda mais durante a sua volta à casa. A atmosfera era repleta de cheiro de poeira, suor e uma pitada de especiarias que parecia ter saído da prateleira da avó. O luar refletia nas areias como um reflexo de um destino incerto, enquanto os grilos faziam seu melhor solo de jazz improvisado, criando a trilha sonora do amor e da incerteza. O samaritano, vestido como um personagem que saiu de uma encenação de teatro amador, exibia uma túnica que parecia ter sido feita de lençóis de hotel. Ele estava na missão de ajudar um viajante que havia sido despojado por assaltantes, mais do que por uma simples intenção, mas um favoritismo by day. Ao fundo, o que se ouvia eram as críticas da grande roda dos sábios, que sentavam e falavam mal da moralidade dos outros, enquanto só usavam as redes sociais para promover sua última viagem ao Monte Sinai. O péssimo humor estava no ar, junto com o cheiro duvidoso de iguarias locais, geralmente servidos em festas de casamento. Em uma esquina, a tapioqueira do deserto vendia bolos de areia que, segundo rumores,
eram a especialidade da casa e caprichosamente moldavam a consciência e imagens de feudos perdidos. Quando o samaritano chegou ao viajante caído, ele percebeu que este não apenas tinha um ferimento no joelho, mas também estava em uma discussão acalorada com seu ego, que havia caído rota sem moderação. O dilema moral se aproximava como um trânsito tumultuado em São Paulo nas noites de sexta-feira, e todos esperavam pelo Salvador que, em um golpe de sorte, resolveu fazer uma oração que parecia mais uma gravação de voz de WhatsApp, enquanto o viajante só queria saber a quantas andava a trending do seu Instagram. O samaritano, apanhando da pressão social, como se estivesse em um jogo de tabuleiro meio falido, começou a construir uma narrativa de cura que poderia fazer as redes sociais tremerem tanto quanto os ex-empresários que fingem costume. E foi nesse momento em que ele pensou ter encontrado a solução que um dromedário apareceu, fazendo uma performance digna de Oscar, sacudindo a cabeça como se dissesse: "E aí, quem se importa?" O drama se desfez como açúcar em chá quente. O viajante levantou-se e foi embora, dizendo ao samaritano que a palavra de ordem era fazer o bem sem olhar a quem. Diante desse espetáculo de ironia cotidiana, o samaritano teve que aceitar que de nada valiam todos os esforços, senão para um passado glorioso que ganhava novos contos em cada esquina da cidade. E assim, no silêncio abençoado que se seguiu, apenas fica a sabedoria de Bar. Melhor um dromedário cínico na mão do que dois em qualquer canto perdido da Mesopotâmia. Ecos de passagens sagradas, as sombras da compaixão no tempo perdido da humanidade. Isso ninguém conta nos livros de história, mas o bom samaritano, além de herói, era um verdadeiro especialista em marketing na Jerusalém antiga. Era um tempo onde a compaixão não tinha hashtag e a empatia não rendia curtidas. Por volta do ano 30 d.C., enquanto alguns estavam ocupados passando suas tardes tentando entender como um peixe poderia ser mais valioso que um rabino, o bom samaritano decidiu que era mais prático ajudar o próximo do que debater nas tavernas os mistérios do Talmude. A cena se passa em uma estrada poeirenta, com cheiro de cabra e suor, onde a luz do sol se mistura ao dourado da redentora compaixão. Aqui, encontramos os personagens principais. O sacerdote, vestido em suas túnicas brancas, tão brancas que pareciam extremamente imunes à poeira da estrada. O levita, que andava como se tivesse um pé em cada lado do mundo. E claro, o viajante jazendo no chão, um figurante icônico que parecia um pano de chão esquecido após um dia de muito sol. O encontro desse trio no meio do caminho é como um filme da época, onde todos estavam mais preocupados em interpretar os papéis corretos do que realmente ajudar. O sacerdote e o levita, fazendo cumprimentos extremamente formais e armando uma encenação digna de Oscar, tentavam se esquivar do problema, como se a zona do conforto fosse uma lavagem de mãos. Os cheiros, uma combinação de incenso e chiclete de romã, faziam da situação algo surreal, enquanto discursos sobre moral e ética reverberavam entre as pedras da estrada. Não dá para ajudar, irmão. Estou atrasado para a reunião do templo, dizia o sacerdote, convencido de que o verdadeiro ato de compaixão era apenas acenar com a mão e seguir em frente. E assim, com expressões surpresas e gestos exagerados, vemos essas figuras religiosas navegando pela culpa de não agir como homens tentando evitar uma drenagem entupida. Vivia-se a pressão social de ser o bom cara, mas a dúvida sempre colocava o jeitinho em ação. Fingir que não vê, essa era a ordem do dia. Ao fundo, um burburinho de ovelhas que parecem mais preocupadas em seu status de Instagram do que em ajudar seu semelhante. O samaritano entra em cena como um verdadeiro anti-herói. Seu jeitinho peculiar de
alpargatas surradas e um sorriso de quem não liga para o que os outros pensam. Ele decide que ajudar é mais divertido do que aguardar a chance de receber incentivos em troca de um favor que nunca viria. Se apoiando no sacramental jeitinho, ele, com suas mãos calejadas, fez um curativo improvisado, usando seu próprio manto e aquele extrato de aloe vera que ele sempre carregava, um verdadeiro herói, mais preocupado em curar o próximo do que em fazer a selfie para a posteridade. O clímax da história não poderia ser mais anticlimático. Ao ajudar o viajante a levantar-se, o samaritano acaba deixando cair uma garrafinha de água, que nem mesmo o viajante tinha força para erguer, pois a situação já parecia ter alcançado as alturas do absurdo. A resolução era simples. Um sorriso entre os dois homens curados não ia mudar a história da humanidade, mas pelo menos renderia uma boa risada para aquela turba que se achava tão superior. Se ao menos seus semelhantes entendessem que a ajuda vinha sem a obrigação de um retorno de favor, o mundo seria mais leve ou não. Porque quem não deve, não teme, certo? Por fim, a moral fake da história, que nos ensina que quem não ajuda, não ganha, e que o desejo de ser bonzinho tem um prazo de validade, assim como o pão fermentado. Em tempos de redes sociais, um sabe de nada, inocente, poderia resumir melhor a trajetória do bom samaritano. E assim, a humanidade, perdida em seus próprios ecos de compaixão, continuava a rir da tragédia da indiferença, aguardando o próximo milagre e, mais uma vez, debatendo se seria melhor dar peixe ou ensinar a pescar nas esquinas da vida. Isso ninguém conta nos livros de história. Os peregrinos do Bom Samaritano não eram apenas viajantes solitários, mas uma comédia de erros que poderia ser uma antologia de contos mal contados. No século I, na Judéia, repleta de poças de água podre e banhos de sol que eram mais escaldantes do que uma reclamação de cliente no mercado, o cenário parecia propício para a bondade florir, embora as únicas flores que aparecessem fossem as do cato, que crescia no meio da areia. Assim, seguem nossos heróis pós-dramáticos, cruzando caminhos desfeitos em busca de abrigo, sem saber que o destino programara um espetáculo cômico muito mais do que um simples ato de compaixão. Sentisse o cheiro de ovelha assada no ar, um alívio para o estômago, mas não tanto para o espírito. Enquanto isso, uma voz sobreposta ecoava pela poeira. Outro dia, outro afogado na rotina da vida. Entre conversas de rodinha e gestos exagerados, surge o bom samaritano, um sujeito aparentemente normal, mas que não resistia a uma boa encenação dramática e sempre se vestia como se estivesse indo a um casamento. Ele olhava o ferido, que mais parecia um ator coadjuvante, encenando seu papel de vítima com tal veracidade que até os seus oi soavam teatrais. Os peregrinos, com um olhar sobrecarregado de interrogação que podia desconcertar até um síndico apressado, se perguntavam se aquilo era uma encenação ou uma realidade distorcida de um reality show do século I. Enquanto a cena se desenrolava, um grupo de religiosos passava como se estivesse numa feira de adoção de animais, desviando-se do ferido como quem foge da pressão social para ajudar. O sacerdote se compôs com tal dignidade que os cordões de suas vestes pareciam mais modas do que vestiário espiritual. O levita, na sua ânsia de não se comprometer em excesso, resolveu que o melhor seria ignorar. Afinal, pressões sociais são mais pesadas que qualquer peso de medicação. Então, sob a poeira que não lavaria nem a mais puritana da alma, a tensão pairava no ar. Enquanto isso, o samaritano se aproximava, armado com uma garrafa de vinho antisséptico dos valentes e dos desesperados e um band-aid, que era mais uma mistura de pano sujo do que remédio, o que nos faz pensar
o que é mais eficaz, uma boa dose de álcool ou um charlatão da cura? No clímax do absurdo, o que poderia ser um grande ato de heroísmo se tornou uma simples troca de plebeu para plebeu. O ferido se levantou da encenação e olhou para o samaritano como se estivesse revisitando uma novela em que ele mesmo era o protagonista. O bom samaritano, com a autoestima retumbante, achou que havia curado o desgraçado que agora subia a ladeira de sua própria vida, esquecendo de que o melhor remédio é sempre a ponte entre as almas. E assim, os peregrinos errantes não encontraram abrigo, mas um teatro improvisado onde a empatia se misturava à ironia. A vida, com todas suas trapaças e tamanhos de drama, nos ensina que quem não se compromete não se ferra. E no final, enquanto a poeira assenta, lembramos: melhor um remédio na mão do que 2 caminhantes no caminho. A voz do mensageiro. Revelações que despertam o eco da empatia nas almas adormecidas. Se você acha que a história do bom samaritano é apenas mais um conto moral para os incautos, saiba que isso ninguém conta nos livros de história. Imagine uma Jerusalém, cercada por valas de areia e poeira, onde o cheiro de garrafa de mate e suor de camelo rivaliza com o aroma de especiarias do bazar. O sol do meio-dia castiga os desprevenidos, enquanto os sons sombradamente alegres da harpa soam ao fundo, fazendo o povo vibrar, como torcida organizada em dia de clássico. Aqui temos o famoso mensageiro, que mais parecia um vendedor de tapetes voadores, sempre com um sorriso que desafiava a elasticidade de sua face, disposto a chamar a atenção para as iniquidades do dia a dia, como quem grita em meio ao samba do crioulo doido. Oi, gente, a miséria não faz selfie, mas ela tá no feed. Ao seu lado, uma luz estonteante ilumina um banquete de frutas que poderiam ser confundidas com obras de arte do Renascimento, mas que na verdade eram apenas uvas passas e tâmaras importadas, emprestadas para a cena. Nosso mensageiro expõe a nobreza parável do bom samaritano, um verdadeiro atriz famoso em busca de empatia, que corria mais que atleta olímpico ao ver um pobre sujeito caído à beira da estrada, enquanto os outros, filósofos da caridade, passavam de largo, como quem ignorasse o engarrafamento na Avenida Paulista. O clímax aqui se desenrola no exato instante em que o nosso herói, em um acesso de sanidade, decide parar e ajudar o homem ferido, fazendo quase um jeitinho para acomodá-lo em sua carroça, como se estivesse colocando o sofá da sala no porta-malas. Entre mesuras e acenos de cabeça que fariam qualquer japonesinho sentir inveja, ele acaba causando uma fila imensa de desapontamento no trânsito celestial. Afinal, quem em sã consciência quer criar um embaraço social ajudando um desconhecido? Mas eis que surge um camelo que, como uma pessoa do Twitter, começa a criticar nosso herói por fingir costume nesse ato de compaixão. Em meio a uma enxurrada de piadas sem graça, como aquele tiozão no churrasco, tudo parece desenrolar em um misto de absurdos e risadas. No momento da verdade, quando todos esperavam um ato de heroísmo coletivamente aplaudido, o bom samaritano, em um movimento quase rotineiro, simplesmente dá um tapinha nas costas do ferido e diz: beleza, vai por mim. E assim, a tensão é dissolvida com a idiotice cotidiana dos que tentam fazer o bem sem medo do ridículo, porque afinal, quem já não se sentiu um verdadeiro herói ou uma heroína ao ajudar alguém, mesmo que apenas para não ser julgado pelos outros? E como não poderia faltar, um estalo de realidade traz à tona um dos grandes segredos da compaixão que nem as repartições públicas conseguiram evitar. No final, o que ficou foi o eco distante dos aplausos, misturado ao freio de um carro furado que diz, em uníssono: valeu a intenção. Moral da história: nunca se esqueça,
Quem não bajula, não janta. E melhor um empurrãozinho do que a libra do peito. Até Jason, to functions, to format final Jokson response, prompts, color. Em uma noite suave e cheia de desentendimentos, bem à sombra da lei e da desgraça, situamos nosso episódio no longínquo vilarejo de Jericó, perto de um oásis que só se vê na ficção e em anúncios de água mineral. Acha, isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que, enquanto os bonzinhos cantavam sob a lua, os maus ficavam preocupados em tirar selfies do lado escuro da vida. O aroma do pecado naquele lugar era inconfundível, um verdadeiro mix de suor, cheiro de bicho do pé e um leve perfume de insinceridade, o novo lançamento do mercado, Coração de Pedra. Os personagens, gloriosos. O sacerdote, com seu olhar altivo, mais parecia um flamingo em uma exposição de avestruzes. E o levita enfrentava um dilema existencial do tipo que faz a crise da adolescência parecer um passeio no parque, sempre carregando um rolo de papel higiênico, como se fosse o santo graal. E ali, em meio a um banquete de sentimentos confusos, se encontrava o caminho do bom samaritano, com um furor moral digno de quem tenta dobrar um documento na fila do banco. As pessoas passavam, mas nenhuma se atrevia a ajudar. Os rituais cotidianos incluíam saudações rabugentas, discussões sobre a melhor forma de evitar passar do lado do ferido e um elaborado xadrez de desculpas. O que se pensava ser um gesto de compaixão se transformava em um verdadeiro carnaval de hipocrisia, onde o jeitinho se manifestava em forma de "não estou vendo", quase como um carnaval em plena quarta-feira de cinzas. O clima se tornava tenso, como a espera na fila do SUS, e a palavra pressão soava forte como o sino da igreja após a missa. Como nosso herói da bondade passava pelas desavenças da noite, ele se deparou com um obstáculo que só poderia ser produzido na mente de quem já ouviu muitas histórias na rodoviária. 1, 2, 3, um ladrão muito mal encarado que furava o olho como um crítico de arte em um vídeo do Instagram. Mas, ao contrário de um vilão clássico, ele tinha uma fraqueza ao bom humor e usava o sarcasmo como seu escudo em meio a uma verdadeira pirâmide de absurdos. Chegava a dar arrepios. Quem diria que um conflito tão simples poderia se desenrolar em algo tão ridículo? E enquanto os espectadores se perguntavam se a bondade simples do samaritano traria luz a este caos, eis que a solução da trama era tão anticlimática que um desfile de formigas em fila indiana pareceria mais emocionante. Em vez de um grande ato heróico, o bom samaritano apenas oferecia um curativo, uma xícara de café e um conselho absurdo. Na dúvida, sempre escolha o lado certo da cama. Assim, a tensão se dissolveu, transformando uma possível trajetória de heroísmo em algo que faria Shakespeare se revirar no túmulo. Quem não ajuda, não cresce, poderia ter sido a moral da história, se a história não fosse uma grande sátira sobre a moralidade em dia de feira. Afinal, como diriam os mais sábios, ladrão que rouba ladrão tem que ser preso, só se pedir pizza. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a vida na Palestina do século I era bem parecida com a fila da lotérica em dia de jogo do Brasil, cheia de gente esperando uma sorte que nunca chega. Imagine bem, uma manhã ensolarada em Jerusalém, com um cheiro de pão fresco e peixe quase podre, misturado ao suor dos comerciantes, gritando ofertas de figos, enquanto do outro lado da praça, um fariseu afeminado se espreguiçava em sua túnica de linho impecável, mais preocupando-se em ajuntar poeira que na caridade. Como se não bastasse, essa figura glamurosa poderia ter um cargo na política se não fosse
a proximidade com a humilhação do trabalhador árabe na esquina. Entre mediadores da justiça que mais se pareciam com árbitros de futebol, existia uma festa do absurdo, marcada pela pressão social. Seu lema poderia ser fingir costume a todo custo. Em meio a esse carnaval de bandidos e bons samaritanos, imagens de um pobre homem caído pelo caminho chamavam a atenção, levando o espectador a pensar se não era mais fácil tratar a situação como um tweet polêmico do que realmente ajudar alguém. Para aqueles que passavam, a polêmica sobre a obrigação moral versus a fraqueza humana era igual a discutir a quantidade certa de polvilho em um pão de queijo. A tensão aumentava, como uma cebola sendo picada antes do almoço. O que acontece com quem vê um necessitado e ignora? O sensacionalismo da época, na verdade, era um fervoroso regozijo em torno do desdém e do egoísmo, onde todos fingiam ter sentimentos, mas logo se transformavam em grandes mestres da conversa furada. O samaritano, pobre e fora de moda, descia a ladeira, enquanto o fariseu subia, ambos trocando olhares condescendentes, exatamente como duas pessoas que se encontram na fila do buffet, esperando pela última fatia de torta, sem saber que há um terceiro, o pobre necessitado com fome. E este, diferente deles, sim, realmente sabia o que era passar necessidade, um suspenso entre a ironia da vida e a esperança de um milagre. Quando o samaritano finalmente resolveu dar uma mãozinha, não foi mais do que um aceno para a plateia, um gesto que fazia muito ecoar faltas de dignidade em um lugar onde até as pedras pareciam rir do infortúnio alheio. Sem pensar que a verdadeira compaixão estava relegada à sarjeta do descaso, ele decidiu que colocar um curativo na ferida do homem era o equivalente a fazer uma doação de antiguidades para a caridade, uma boa ação para garantir um lugar no céu, ou pelo menos um status social que o fizesse parecer menos insignificante que seu próximo elevador social. Os fariseus, sempre em suas mesas com vista para a rua, testemunhavam toda a cena, sentindo um mingau de vergonha esfregando a cara. Desfeita a atenção, a ponta da ironia se apresentava. Por fim, o que poderia ter sido um dramático desfecho virou um cortês convite para um banquete, onde as especiarias da hipocrisia eram servidas como aperitivos e a caridade ocupava o lugar de destaque no menu. E assim virava a noite entre risos e histórias mirabolantes, onde todos fingiam ser quem não eram, cada um buscando um jeitinho de se sentir melhor, mas caindo na armadilha da própria insignificância. A moral da história? Quem não baixa a bola não sabe driblar, ou quem não ri da própria desgraça pode acabar genioso numa sala de espera de hospital. Companheiros de viagem, paradoxos maravilhosos em um mundo que gira sobre suas próprias contradições. É quando você pensa que vai finalmente ter uma noite tranquila, isso ninguém conta nos livros de história. Um viajante solitário senta-se para uma doce refeição sob uma palmeira na antiga Jerusalém, mas logo descobre que a única companhia que ele tem são as contradições de um mundo que teima em não fazer sentido, um cheiro agridoce de tâmaras emboladas com a poeira do deserto preenche o ar, enquanto o som distante de gansos quakers ressoa como um eco de queixas, à sombra da palmeira. Um bando de transeuntes dignos de um museu das curiosidades humanas passa, cada um mais caricatural que o outro, e um deles, um fariseu teimoso, que não consegue descer do salto moral, bem vestido, com sua túnica muito precisa e mantos de linho, faz uma pausa para corrigir a postura do seu cavalo, que parece estar mais interessado nos samurais do que em qualquer um. E claro, há sempre um comerciante de azeitonas com mais histórias do que a mesa do boteco, tentando vender suas mercadorias como se fossem o próximo eleito.
e rindo da cara das pessoas que preferem uma boa promoção a um produto de qualidade. A ideia de compartilhar algo como um banquete se torna uma piada. Aqui, trocar um pouco de azeitona por uma mamona é visto como uma ofensa ao paladar. As interações entre os personagens, mais absurdas que qualquer comédia de situação contemporânea, exemplificam um ritual de hostilidade encoberta de cordialidade. A tensão aumenta quando o fariseu, em um momento de brilho moral, decide que não vai ajudar um viajante caído que, pasmem, simplesmente tinha escolhido a rota errada. Ah, a má fama da estradinha de barro que leva até Jericó, onde até mesmo o GPS ortodoxo se perdeu. Mas nossa mente ágil, cheia de malícia, nos leva a pensar que esse fariseu é apenas um exemplo de como, em um mundo que gira sobre seus próprios paradoxos, a bondade não é salva por normas. Mas o que ele não percebia era que as fofocas viram verdade em um piscar de olhos e, num ato de desespero, decide dar uma moeda, apenas para evitar ser julgado pela brigada da contemporaneidade. Ao mesmo tempo, o ladrão que também passa, visando o oportunismo, não consegue decidir entre assaltar o fariseu ou prestar um serviço. E para a maior ironia, o mesmo travesso viajante que pensou que estava em perigo, transforma-se no salvador do dia, oferecendo uma banana ao ladrão. Olhando em volta, o estrago que a pressão social pode fazer no preço da banana e a baixaria do comércio nas ruas de Jericó vira uma comédia absurda de opções, onde a bondade parece apenas uma barganha momentânea. Só que o final não é feliz. Ao invés de encontrar uma solução poética, o algoritmo da bondade acaba gerando a indiferença do público, que a essa altura já se distraiu no Twitter espinhoso da época, onde todo mundo sabe que tudo pode dar em pizza. E assim, a resolução fica perdida em meio a uma nuvem de interações humanas tão banais que parecem se tornar a base da sabedoria alternativa de boteco. Melhor um feudo na mão do que dois na cabeça. E assim, o viajante, com um risinho de canto de boca, encerra sua 2 horas de reflexão numa sopa de letrinhas perguntando se a estrada da bondade vale o preço de uma boa história. Se tem uma coisa que a história não conta, é que em certas épocas até a caridade tinha que passar pela aprovação dos amigos na época das panelinhas. Servia também como uma espécie de filtro de qualidade, porque a bondade, assim como a farinha, processada e só depois refrigerada, passava pela peneira do egoísmo. Nos tempos em que a infâmia era a moda, encontramos um cenário surreal entre caravanas de gente que passavam apressadas, cada uma com uma mão levantada não para ajudar, mas para evitar um eventual pedido de socorro no divã da empatia. A poeira do caminho misturava-se com aromas de comida fervilhante, e o choro de uma criança ressoava entre os muros de um palácio que se achava no alto da sociedade. Por ali vivia o bárbaro da caridade, um herói com tacos de bondade tão finos que pareciam bambos às vezes quebrados, e que tinha o hábito peculiar de apenas ajudar em troca de algo mais em troca, porque ensinar o valor da reciprocidade realmente pesa no ficar bem visto nas redes sociais ou na taberna. O ambiente era iluminado com tochas que mal davam conta de iluminar o rosto do maior desinteressado da aldeia, que se fazia acompanhar por uma comitiva de tipos caricaturais, peixes fora d'água, que na verdade eram contemporâneos, pois o que mais existia era gente fingindo costume. Havia, por exemplo, o Doutor Análise, que se importava mais com a maneira de como seu título reverberava na voz do povo do que com as realidades que não cabiam em seu discurso. E a Senhora Jogo do Bicho, que apostava em caridade como quem faz uma jogada no bingo, só esperando a hora de gritar: ganhei! Quando via alguém ser ajudado por um desses caras à lá bom samaritano
Em meio ao caos, todos se tornavam especialistas em evitar o ridículo. Afinal, por que ser bonzinho quando se pode ter a moda de aparecer bem para os amigos? Já que na festa da vida, o segredo é fazer selfie da caridade com aquelas poses que imploram um like. O conflito se intensificava com uma série de rituais absurdos que o povo fazia para decidir quem ia ajudar um viajante à margem da estrada. Os membros de um culto secreto, chamado Os Indecisos, passavam o dia chacoalhando a rodela ao redor de sua mesa central, onde o perdão era debatido com a fervor e o egoísmo era o tempero da conversa, equilibrados entre conquistar fama e um bom comportamento. Era uma verdadeira competição. Quem se atreveria a ser mais egoísta? O ápice da história se dava quando um evento festivo pomposo juntou o maior número de espectadores possíveis e o tal viajante, um Charles qualquer, revelou aos indecisos que, na verdade, havia esquecido a carteira e, mais uma vez, a boa ação ressoou como um formato de humilhação coletiva. Num momento de tensão, a solução ia contra tudo que se esperava. O bom samaritano mesmo era o mais egoísta de todos, não por não ajudar, mas porque chegou ao ponto de exigir uma selfie após cada ato de bondade, como se a benevolência virasse moeda no mercado do status. E a moral que ficou disso tudo? Em tempos de redes sociais, dar uma mão ao próximo é só um jeito de ganhar mais seguidores. Afinal, se ajudar dava lucro, o bom bairro seria aquele recheado de gente boa. No entanto, o compasso da verdade é que, dando ou não, no fundo, quem não tem egoísmo no coração, não tem nem bolsa no bolso. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, na antiga Jerusalém, no ano 90º da nossa era, havia um caminho onde a indiferença dançava um samba desafinado ao som das lamúrias dos necessitados. A cena se abria como um mercado abarrotado, repleto de cheiros de especiarias, se misturando com a brisa, que trazia um leve aroma de desinteresse. O céu, de um azul marcante, era um cenário perfeito para o drama do bom samaritano, um personagem em carne e osso, com um coração de ouro, mas cercado por uma multidão que fingia não ver. Entre os seus concidadãos estavam líderes religiosos que faziam mais orações do que atos de bondade, todos vestidos com túnicas tão longas que pareciam estar jogando o pé no tapete da empatia. A primeira aparição do samaritano era digna de um herói de história em quadrinhos, um homem simples, mas sua compaixão estava prestes a ser testada em uma situação digna de programa de auditório. A história começava quando ele, numa manhã ensolarada, a luz era tão intensa que parecia que o sol estava se divertindo, se deparava com um viajante caído na estrada, ferido e claramente maltratado pela vida. Mas o grande desafio surgia. O samaritano era um tipo delicado que queria ajudar, mas a multidão ao seu redor dizia em corais desafinados: "E isso já não é responsabilidade de outros? Não se preocupe, não faça a diferença. E se você se meter nisso, pode acabar levando uma surra." E ali estava ele, entre a cruz e a espada, ou melhor, entre a bondade e a pressão social. O dilema era real: ajudar o outro ou seguir no fluxo, desviar o olhar e continuar a roleta de favores que o mundo impõe. Se ele não quisesse ser relegado ao ostracismo da indiferença, precisaria superar o medo do ridículo e da crítica. A encenação da indiferença da multidão era quase cômica. Os líderes se acomodavam em suas poltronas com a mesma expressividade que alguém tem ao observar um campeonato de xadrez. Eles davam declarações eloquentes sobre caridade, mas bastava um pedido para se desviar ao banheiro, como se a pressão fosse mais forte que a vitória de um carnaval. Fingir costume era a regra. E assim,
Entre sussurros e olhares de condescendência, o nosso samaritano se viu em um embate. O fato de ser bom, honesto e sensível fez dele a ovelha negra da turma. Quando finalmente decidiu saltar para ajudar o viajante, os murmúrios da multidão pareciam ecos de um Twitter em crise e os comentários apressados faziam mais alvoroço do que um jogo de futebol. Da mesma forma que um síndico evita os problemas do prédio, todos ali faziam de conta que cada um era uma ilha de indiferença. Como boa ironia, o viajante se levantou mais rápido do que muitos amigos que ficam na geladeira das redes sociais e agradeceu ao samaritano que ficara estatelado de surpresa. Mas quem diria? Neste momento, a bondade era genuína, mas também motivo de riso. O herói humilde já não era mais o protagonista de uma epopeia, mas sim um piadista em um sarau de desalmados. E assim, como todo bom mockumentary histórico, o clímax chegou em um prato que já estava servido. Ao ver que seu ato de bondade gerou mais comentários negativos do que likes em uma postagem, o samaritano percebeu que talvez o caminho para se sentir bem não implicasse em se envolver nessa novela. Ao contrário do esperado, cada ato de bondade se transformava em armadilha e cada sorriso era cercado de crítica, como numa sabatina. O samaritano, em sua ambição de salvar o dia, se sentiu mais perdido que um juiz de futebol sem VAR, refletindo que fazer o bem, às vezes, pode ser mais trabalhoso do que arrumar a cama de manhã. Por isso, ao final do segmento, fica a lição: quem não arrisca, não petisca, mas quem tentar ser bom pode acabar levando um sarrabulho na cara. E assim, aprendemos que a vida é como um bingo. Às vezes, você grita um número e é pego no truque da tal indiferença. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a bondade do bom samaritano começou numa noite, com uma pitada de contradição e uma lua cheia amarelada, quase como aquele queijo que a vizinha sempre se oferece de forma suspeita. Estamos no ano 28, numa poeirenta estrada de Jerusalém. Aqui a única pressa é conseguir um lugar à sombra antes que o sol decida fazer sua performance de um inferno em pleno dia. A atmosfera é regada ao cheiro de tâmaras podres e promessas de paz não cumpridas, enquanto os burros que passam trazem um som que poderia perfeitamente ser a trilha sonora de uma novela mexicana cheia de drama. Em nosso palco, temos o bom samaritano, uma figura tão exagerada que até os mortais do teatro grego ficariam com inveja. Vestido com uma túnica tão longa que precisaria passar pela alfaiataria a cada quarteirão, ele caminha com a confiança de um homem que está preparado para dar seu plano de carreira ao próximo que cruzar seu caminho. O samaritano, que aqui chamaremos apenas de Samar, para não criar intimidade, tem um encanto peculiar. Ele é a personificação do jeitinho brasileiro, sempre se perguntando como resolver os problemas alheios sem se preocupar com o que a sociedade pensa. E como todo bom brasileiro, ele não pode deixar de dar a sua opinião sobre tudo, até sobre o que não entende. Mas sua primeira missão, ajudar um homem caído no caminho, um verdadeiro drama grego da vida real. O corpo jogado no chão não é só um ferido periodicamente, mas assim como as contas no fim do mês, ele grita por atenção. Enquanto isso, o samaritano dá uma olhada ao redor, pensando nas pressões sociais e na chance de se promover como o mestre da compaixão. É claro que não está sozinho nessa jornada. Olhem só os outros personagens que se arrastam pela estrada. Um sacerdote em sua bênção excludente, só preocupado em fazer uma oração que ecoe mais do que seu nome, e um levita que tem tanto medo de pegar um resfriado que evitaria dar um abraço até no próprio avô. O sacerdote e o levita, personagens caricatos, andam de maneira tão pomposa
que poderiam ser confundidos com os políticos em tempos de eleição, sempre prontos para fazer discursos eloquentes que vão levar a nada. Eles vão passando frente ao homem caído sem nem ao menos dar uma olhada, como se tivessem rolado o fingir costume. E tudo isso fosse apenas mais uma parte do ritual diário. O truque com essa situação é que eles não se preocupam com a fila no céu, mas com as suas aparências diante da sociedade. O Alá sabe que essas questões de aparência são mais importantes do que qualquer coisa. O clímax do nosso drama se revela quando o samaritano se aproxima e, em vez de fazer um discurso filosófico que poderia deixar até Sócrates com inveja, ele simplesmente decide levar o homem ferido para uma hospedaria, como se ele não tivesse outras coisas para fazer, como ir a um encontro ou estocar também o que restou da sua geladeira. Ao chegar lá, ele pagou a conta da hospedagem com um gesto de generosidade tão raro quanto encontrar um Wi-Fi gratuito. Vemos as moedinhas caindo no chão como se fossem as jogadas de sorte em um tabuleiro de jogo, enquanto o samaritano se despede, prometendo ainda voltar para continuar sua obra social. Um ato tão pouco glamuroso que poderia muito bem ser uma ação de merchandising. E no fim, quando todos pensam que o bom samaritano seria o herói a receber aplausos em praça pública, ele desaparece na escuridão, provando talvez que o verdadeiro altruísmo é viver sua vida sem buscas por reconhecimento. Ao encerrarmos este episódio, lembre-se, quem não faz o bem não ganha o seu pagamento, mas quem faz o bem, uma hora acaba na conta da luz depois de ajudar demais. Na dúvida, sempre vale mais melhor um feudo na mão do que 2 na cabeça. Isso ninguém conta nos livros de história, mas em um pequeno vilarejo da Judéia, a compaixão virou moeda de troca, e olha que não era nem um pouco valorizada no mercado. Os habitantes da vila, que deveria ser um cantinho cultuando a empatia, na verdade viviam em uma competição frenética pelo troféu de melhor samaritano, que, a propósito, não valia mais do que um pão velho e um copo de água morna. O som de moedas caindo e exercício da pura hipocrisia ecoava pelas ruas de terra batida, acompanhados do cheiro forte de suor e pretendida santidade. Os samaritanos eram gente fina, mas também podiam ser bem cafonas. Por exemplo, tínhamos Abraão, o caridoso que distraiu os necessitados com histórias de sua generosidade, enquanto acumulava mais cabras do que a conta do boteco do Abigail. A luz da lua iluminava o caminho dos pobres, mas a verdade é que a boa ação só era possível quando havia uma fotografia para o Instagram medieval. Um levita no fundo da cena não faria mal a ninguém. Paus. E por falar em levitas, o patriarca Joaquim tinha o hobby de fazer mesuras até para as próprias plantas do quintal. "Como vai, minha adorada samambaia?" ele dizia, enquanto passava a mão na cabeça do burro, que carregava a carga de uma tristeza imensa. Agora imagine as reuniões da vila, onde cada um tentava encontrar um jeito de puxar o saco do próximo numa competição silenciosa, misteriosa, em busca do status de novo samaritano. Era quase como uma assembleia de síndicos de prédio, onde o que importava não era a solução dos problemas, mas quem gritava mais alto e quem tinha os crachás mais bonitos. O auge da ironia acontecia quando o bom samaritano pegou uma carona em um evento beneficente, vestido de forma tão magnífica que fez com que todos os outros convidados se sentissem apenas uns meros figurantes. No entanto, ao ajudarem o próximo, o que ele realmente fazia era reforçar os laços sociais. Não se preocupe, jovem ferido. Eu mando um recado por pombo-correio para o meu influente primo. A caridade e a fama estavam entrelaçadas como a dupla de samba que toca no boteco da esquina e faz todo mundo pagar uma rodada de cerveja. Ao final do evento, na ajuda do bom samaritano,
foi traduzida em cliques no mural da aldeia, transformando o altruísmo em likes e aprovações da comunidade. Tanto escândalo para tão pouco. A grande reviravolta veio quando, ao tentar ajudar o coitado ferido, um outro samaritano, um verdadeiro artista do jeitinho, acabou dando remédios vencidos. E veja só, não era por falta de boas intenções, mas, na verdade, pela falta de boas práticas, numa espécie de ironia viciante. No fim das contas, o verdadeiro herói virou piada na taberna. Ele curou o ferido, sim, mas carece do curso de Primeiros Socorros do sábio Salomão. Então, o que podemos aprender nessa história? Não adianta ser o famoso samaritano se você não tiver conteúdo, ou, como diria aquele velho ditado distorcido, o bom samaritano é aquele que traz a receita junto com a compaixão. E se não trouxer a lista do mercado, meu amigo, pode ter certeza que vai acabar com a fama arruinada e o pão seco para o jantar. No meio do caos do Oriente Médio Antigo, onde a única coisa mais instável do que os acordos de paz eram as estradas esburacadas, surge uma narrativa que todo mundo conhece, mas ninguém quer admitir. Isso ninguém conta nos livros de história, mas o bom samaritano, o verdadeiro herói da situação, só estava passando e poderia facilmente ter usado o jeitinho brasileiro de paciência. Não é comigo. Assim como a maioria de nós na era das redes sociais, em um cenário de cheiros misturados entre o incenso e a poeira do deserto, onde a luz do sol enfiava-se entre as sombras da traição e da indiferença, encontramos nosso viajante, um mercador de especiarias tão perdido quanto quem tenta encontrar um local sem Wi-Fi. Ele se preparava para atravessar um caminho tão perigoso quanto reunir a família na véspera de Natal. Ao seu lado, uma burra chamada Chorona, conhecida por seu olhar de reprovação e nível elevado de dramatização, estava prestes a ser percebida como mais importante que o som das trompetas que anunciavam sua passagem. O mercador, um tipinho exagerado, se dizia a maior exportação de empatia do Oriente, mas tinha mais dificuldades em encontrar seu próprio coração do que em vender suas especiarias. Ao longo da jornada, o mercador se deparou com um homem caído. É claro, o roteiro não permitiria que ninguém ficasse bem. Mas veja bem, nesta era de rivalidades de Twitter, onde todo mundo se vira para opinar e nenhum homem se atreve a pôr a mão na fritura dos problemas alheios, na verdade, nosso herói ficou paralisado entre a indecisão e a dúvida, como alguém esperando atendimento em uma repartição pública. Se eu ajudar, alguém vai falar que sou conivente com a preguiça alheia. Ele ficou mais em dúvida do que alguém a caminho do consultório do dentista. O primeiro a passar por ali foi um sacerdote, que, a julgar pelas vestes, parecia ter mais fé em si mesmo do que na compaixão. Ele fez uma mesura tão exagerada para o homem ferido que poderia abrir um balé, mas continuou seu caminho, murmurando sobre a necessidade de manter a boa imagem e, claro, de evitar a pressão social de ser visto. Em seguida, apareceu um levita, na verdade, mais parecido com um figurante de novela que toma o café sem açúcar, espalhafatoso, mas, acima de tudo, interessado em não ser pego na câmera da vida real, desvia do homem caído como quem evita a conta do restaurante. Essa era uma audiência onde até o burrico se sentia mais digno. E como não poderia faltar, encontramos nossos heróis modernos, os comentaristas tão onipresentes quanto memes de gatos. Não, 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 ele não é do meu bairro. A verdade é que a desgraça alheia só se torna relevante quando passa nas redes sociais. E como quem repara em quem não contribui na vaquinha da obra de arte comunitária, o viajante, após 1000 tormentas de hesitação, finalmente faz o que ninguém espera. Ele desce do pedestal de suas inseguranças e se aproxima do homem caído. E por quê?
porque ele se lembrou que, às vezes, a verdadeira bondade é ignorar as regras que o nosso ego impõe. Mesmo com a resistência de Chorona, ao ver tal ato de coragem, ele decidiu ajudar, oferecendo não apenas seu lenço, mas também uma garrafa de água e um manto, um pacote de biscoitos e uma promessa de um futuro onde ninguém será deixado para trás. Uma ação simples, mas, nessa era de pressão social, mais surpreendente que qualquer dia de Black Friday. Nesse clima de surrealismo cósmico, da linha do tempo distorcida dos atos de bondade, é claro que a verdadeira virada foi descobrir que o homem caído era, na verdade, um deputado local buscando novos apoios para sua campanha. E assim, o viajante percebeu que, no fundo, o bom samaritano é apenas outra versão do jeitinho, mas que pelo menos alguém se lembrou do como tratar com dignidade os desconhecidos. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado a ignorar a bondade necessária, lembre-se, aquele que não ajuda pode acabar em uma selfie indesejada. Ou como diria a sabedoria de Botequim, quem não ajuda também não vai ser ajudado, mas sempre poderá contar com o azar de uma dúvida. No dia em que os camelos começaram a discutir sobre quem tinha o melhor jeitinho para atravessar a desértica Judéia, o que ninguém conta nos livros de história é que, na verdade, eles estavam apenas tentando se proteger de um ataque iminente de abelhas rabugentas com alergia a mel. Em meio a essa cena surreal e ambígua, nossa narrativa se desenrola entre as areias quentes e o pó que sobe como fumaça de um chimarrão mal preparado, anunciando o amanhecer carregado de ironia. A luz pálida da alvorada revela um cenário inusitado. Um bom samaritano, que mais parecia uma figura de um folclore enraizado na besteira do dia a dia, calçando sandálias tão surradas que dariam muita dignidade a qualquer máquina de lavar roupas. Modificado apenas por um toque de sarcasmo dos ventos do deserto, nosso samaritano tinha uma verdadeira obsessão por ajudar não qualquer um, mas os que mais se esforçavam para evitar o trabalho, com seu coração carregado de boa vontade e a habilidade de fingir costume, como se estivesse numa fila de repartição pública a vida inteira. Ele se via em pé e sutilmente nervoso, disfarçado de ministro da boa vontade. A temperatura subia, e com ela o cheiro de cabra grelhada, que misturava-se ao suor despretensioso de uma multidão que sugeria uma audição pública mais atraente que uma novela das 9. Quando o primeiro ferido apareceu, esperamos a grande reviravolta da compaixão. Ele se arrastou até o samaritano como um jovem tentando convencer a sogra a liberá-lo do jantar de domingo. A pressão social era clara. Salvar aquele indivíduo significaria não só ganhar os aplausos, como evitar a caçoada da vizinhança. Nesse caso, o uso dos rituais se tornava uma questão de vida ou morte, semelhante à luta pela última fatia de pizza numa festa da firma. O que se sucedeu foi uma sucessão cômica de eventos. O samaritano abraçou aquilo como se estivesse promovendo a primeira edição do Dia do Abraço Aconchegante. O inválido, que à primeira vista parecia mais atormentado por preguiça do que por ferimentos, começou a contar sua dramática história. Em um piscar de olhos, o público se dividiu entre os que aplaudiam e os que simplesmente rolavam os olhos, como se assistissem a um reality show na tela plana de uma taverna local. Ah, a ironia era o tempero daquelas ruas. O clímax chegou quando um tagarela que se achava o mestre do discurso entrou em cena, fazendo comparações infelizes entre os ferimentos do homem e a crise política mais recente, enquanto uma cabra decidia que era a hora certa de passear por cima de suas sandálias. A magia da contradição se tornava palpável
quanto mais tentava promover sua narrativa, mais perdia apoio, não que ele se importasse, claro, desde que houvesse um trono de aplausos em algum lugar. Quando o samaritano, totalmente exaurido e com uma expressão que dizia apenas isso, decidiu que era hora de mudar a narrativa e tirou de sua capa uma punhadinha de tâmaras secas, como quem revela a última carta de um truque de mágica furado. Era uma verdadeira prova do menos é mais em toda a sua glória cômica. Desta forma, ao invés de um epílogo honroso, recebemos apenas um punhadinho de tâmaras e um climão que fazia você questionar se a história, na verdade, era mesmo uma alegoria ou só um globo de discussões inúteis. E agora, a moral da história? Bom, como diria alguém muito sábio que provavelmente nunca existiu, ajudar é bom, mas não faça disso uma desculpa para se estressar. Mais vale um bom programa na TV do que 1000 feridos no caminho. E ao final da jornada, o sussurro do coração nos adverte: amar é o leito onde repousamos. Isso ninguém conta nos livros de história, mas se você achou que o caminho do bom samaritano era cheio de flores e poetas, se prepare para passar pela escola do sofrimento. Ambientado em uma estrada poeirenta do século I, onde a única coisa mais frequente do que os bandidos era a cara de quem acabava de levar uma surra da sogra, encontramos Armisto, um viajante que, por pura genialidade, resolveu ignorar as regras do jeitinho brasileiro, se achando o próprio Batman da empatia. Assim, enquanto a poeira da estrada parecia um cachecol de moda, ele cruzava a fronteira da irresponsabilidade ao se banhar no manto da compaixão. Ao seu redor, o cheiro de catos em decomposição e de figos velhos criava uma atmosfera de total desconforto, mas qualidades pessoais raras. O sinal sonoro de uma harpa testando a paciência dos deuses ecoava além da ribanceira. Nessa cena, surge um personagem que seria digno de uma análise profunda de um psicólogo, o sacerdote Judá. Usando roupas cerimoniais tão brilhantes que poderiam ofuscar até um GPS, ele desvia de qualquer contato visual, como se a luz da verdade o estivesse perseguindo. E quando Judá percebe o ferido à beira da estrada, ele simplesmente se debate entre uma posição moral e a pressão social, como um candidato se equilibrando em um palanque, tentando não cair. Dizem que quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então, nada mais natural do que o levita, com sua dignidade acoplada a uma bolsa transgeracional de picos e pomposidade, que também dá uma meia volta e troca o caminho do altruísmo pelo caminho do menos trabalho suado. Assim, o clima esquenta e a gente não sabe dizer se é por causa do sol escaldante ou do drama da sobrevivência. Mas a tensão não acaba por aí. De repente, eis que aparece o bom samaritano, que rema contra a maré do egoísmo com uma bandeira de arco-íris gritando: "Eu me importo!", com suas vestes simples que desafiam os padrões de luxo daqueles que fingem costume. Ele se ajoelha diante do ferido, que não é só um ferido, mas também uma ironia viva para todos os covardes que preferem se afogar em responsabilidades inventadas. O samaritano então retira da mochila um suprimento de alfaces orgânicas e uma garrafa d'água, como se estivesse numa competição de um reality show qualquer. Ele curte a ferida como quem faz um pacto com as câmeras do Instagram, enquanto os outros dois, como se fossem vindos de uma reunião de condomínio, apenas assistem de longe, como se houvesse algum painel de votação para decidir a próxima ação. A moral dessa história, se é que podemos chamá-la assim, não é a salvação do miserável, mas a salvação pública do ego do samaritano. No clímax do nosso mockumentary, Armisto, que também se tornou um personagem ficcional, sugere que o samaritano só fez tudo isso por um follow na eternidade.
E aqui entra o elemento de contextualização histórica. Nesse período, as tradições judaicas exigiam pureza e afastamento dos impuros, o que gera uma ironia saudável ao observar o relacionamento com os outros, como se todo mundo estivesse estranho a se sujar de um pouco de amor e bondade. Encerramos com o sábio aviso de uma velha senhora que dissipa o drama do heroísmo com um trocadilho podre. Quem não ama, não vê o sereno no travesseiro. Ou talvez, de boa ação não se fica rico, mas se evita discussões no Facebook. Assim, vamos nos lembrar sempre de que, ao final da jornada, o amor pode ser apenas o travesseiro onde muitos sonham e poucos se atrevem a descansar. À medida que a noite se aproxima do seu fim, lembramos da jornada do bom samaritano que nos guiou por um caminho de compaixão e altruísmo, ilustrando como as pequenas ações podem ter um grande impacto na vida de outrem, desde o momento em que encontramos o viajante ferido, abandonado à beira da estrada, até a decisão do samaritano de parar, olhar nos olhos da dor alheia e estender a mão. Cada ato tecido no relato nos relembra que, em um mundo apressado e indiferente, o amor e a solidariedade são sempre uma escolha. Enquanto os ecos da sua benevolência ressoam dentro de nós, somos chamados a refletir sobre o valor da empatia, que não apenas transforma o que está ao nosso redor, mas também nos modifica internamente, alimentando a chama da tristeza coletiva com a luz da esperança e da humanidade, e assim, ao adormecermos em um universo repleto de estrelas, que possamos levar conosco a certeza de que cada um de nós pode ser um samaritano em algum momento, alterando destinos através de gestos simples e significativos. Portanto, que ao fecharmos os olhos, não apenas sonhemos, mas que continuemos a questionar como podemos, a partir de nossas próprias histórias, construir um mundo onde a compaixão seja a ponte que une as almas e que, ao despertar, cada amanhecer seja uma nova oportunidade de praticar a bondade que ambos queremos receber.